Amém, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir nessa manhã as Sagradas Escrituras no livro de Atos. Vamos ler hoje o capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos meditar hoje sobre 5 versículos da Palavra de Deus. Nesse começo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, um apóstolo que compreendia e realizava a missão de Deus. E há no livro de Atos um chamado, uma convocação para termos consciência de que a cada um dos crentes, em todos os tempos, há uma missão a ser realizada também. Há um chamado de Deus para todos os crentes para que eles permaneçam, para que eles... Pode deixar fechado, Samuca, por favor. Para que... depois que projetar, a gente fecha. Para que eles permaneçam firmes na missão do Senhor. Mas o Senhor nunca nos deu a responsabilidade de caminharmos sozinhos. Essa semana orando e pensando sobre esse texto, fiquei com o coração alegre e numa santa expectativa pensando, Senhor, será que está diante de nós, nesse texto, algo novo que o Senhor há de fazer em nossas vidas e na vida da nossa igreja? Eu creio que sim. Se cada um de nós compreendermos e praticarmos, aplicarmos aquilo que nós vamos ler, eu creio que a gente está dando os primeiros passos de um novo tempo na vida da nossa igreja. Eu creio. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, nossa leitura será feita na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Só até aí hoje. Apenas 5 versículos. A palavra de Deus começa dizendo que Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Derbe e Listra são 2 cidades que Paulo já havia passado anteriormente em sua primeira viagem missionária. Ele começa o seu ministério missionário viajando, passando ali pela ilha de Chipre, saindo da Antioquia. Da ilha de Chipre ele navega depois para cima, e passa ali em Antioquia da Pisídia, e depois ele passa em Listra, em Icônio, e ali na cidade de Listra, ele sofre uma grande perseguição, a ponto dele ser apedrejado e tido como morto. Naquela cidade, Paulo tem a oportunidade de pregar de forma querigmática, que significa dizer, ele pregou com as suas palavras, mas também de forma martírica. Ele pregou ali com a própria vida, sofrendo com aquelas pedradas, sofrendo com aquela ameaça de um homem que queria ser fiel a Deus e a missão a qual lhe havia sido convocada e guardada. Paulo então ali, ele é apedrejado em Listra, Deus poupa a sua vida e ele segue o seu ministério. Depois ele vai para Jerusalém com os irmãos, ele volta para Antioquia. Ali em Antioquia nós lemos no capítulo anterior ali, uma controvérsia aparece, se deveriam ou não ser circuncidados aqueles gentios que se convertessem. Uma grande desavença aparece ali e eles vão para Jerusalém buscar as autoridades e sabedoria do alto para resolver aquilo. O que é dito naquele primeiro concílio de Jerusalém é que não havia necessidade de circuncisão para a salvação. Não havia pecado num judeu ser circuncidado. Mas a compreensão correta é, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não há nada que eu, nem você, nem crente nenhum
na história da humanidade possa fazer para acrescentar algum mérito e crédito para a sua salvação. Porque tudo aquilo que era necessário ser feito para que aqueles eleitos fossem salvos, na cruz do Calvário, já foi feito. Essa foi então aquilo que foi definido nessa reunião, nesse concílio de Jerusalém. E enviaram depois Paulo, Barnabé, juntamente com Judas e Silas, para Antioquia, de volta a partir de Jerusalém, e ali eles disseram, olha, o que foi resolvido é isso, não precisa ser circuncidado, não é uma obrigação para a salvação. Né? Se o gentio, ele nasceu, mas ele não foi circuncidado, mas ele crê, ele é salvo, ele faz parte da igreja. E algumas recomendações foram dadas, que eles não comessem carnes de animais sacrificados, não se contaminassem com essas carnes, não comessem sangue, que se abstivessem das relações sexuais impuras, da imoralidade sexual, da relação sexual fora do casamento. E ele diz, se vocês fizerem isso, vocês vão passar bem. E então a igreja ficou apaziguada, alegre, feliz e seguia forte. E então o Espírito Santo de Deus dirige ali aqueles irmãos para que eles seguissem no seu ministério missionário. Paulo e Barnabé, que antes compunham uma equipe missionária, têm uma discussão, porque Barnabé queria levar junto com ele João Marcos. E Paulo achava que não deveria levar, porque João Marcos havia abandonado a eles na sua primeira viagem missionária, quando eles estavam ali chegando em Chipre. E aí aquela desavença foi de tal ordem que eles se separaram e eles não voltaram inicialmente a conseguir concordar. Barnabé e João Marcos seguiu para um lado, Paulo seguiu para outro com Silas. E ali duas equipes missionárias nasceram. E nós estamos lendo sobre uma das equipes missionárias, e a equipe de Paulo, que segue ali com Silas, e eles vão para Derbe e Listra. Acontece que Paulo sabia que ninguém pode caminhar sozinho. E ainda que ele tivesse desistido de investir na vida de João Marcos, Deus insistia com Paulo para que a caminhada de um crente seja uma caminhada de discipulado. Hoje nós vamos pensar sobre a missão de Deus e o discipulado, e como cada um de nós precisa estar envolvido nisso. Então eles saem da região onde eles estavam, em Antioquia, e seguem para a cidade de Derbe e Listra. E depois da palavra Listra, tem um ponto final dessa primeira frase, e depois tem um termo muito importante para a nossa mensagem de hoje. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã, a respeito do discipulado e da missão de Deus, é que o discipulado e a missão de Deus, a caminhada junto, ela não é fruto do acaso. Paulo havia saído de Antioquia, havia entendido, devo voltar às cidades que onde a gente plantou igreja, onde a gente evangelizou, e a gente vai voltar lá para fortalecer. E talvez na nossa visão humana a gente possa considerar um por acaso aleatório, mas eu quero dizer para você, não existem por acasos aleatórios, frutos do destino na caminhada do crente. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, e toda vez que nós lemos termos como esse, toda vez que os nossos olhos se depararem com esse tipo de expressão, alguém estava passando por determinada cidade, quando de repente, nós não devemos olhar para isso como fruto do acaso, mas como resultado da intenção e da providência de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para você nessa manhã. A missão de Deus é resultado da intenção de Deus. E a caminhada em discipulado, em treinamento, em ajudar aqueles mais novos na fé ainda, é resultado do plano de Deus. Havia ali, por intenção e por plano de Deus, um homem chamado Timóteo. Ele tem uma história. Esse homem era provavelmente um jovenzinho, talvez abaixo dos 20 anos de idade. Sua mãe era judia e o seu pai era grego, é o que sabemos inicialmente a respeito disso. Diz também o texto que aquele Timóteo, ele tinha um bom testemunho, não só em Listra, onde ele estava, mas em Icônio, em toda aquela cidade. Timóteo, ele era alguém conhecido pela sua fé firme, e muito provavelmente Timóteo tenha testemunhado
do apedrejamento de Paulo ali na sua primeira passagem em Listra. Ou seja, ele sabia que ser crente não era uma coisa trivial. Não era uma coisa que se eu quiser, se der vontade eu vou, se não der, tudo bem. Mas ele sabia que ser crente, ser cristão, significava ter um compromisso tal, que talvez ele precisasse pagar com a própria vida, como ele havia visto na vida de Paulo. E essa ideia da caminhada em discipulado, em comprometimento, ela é tão forte. Durante a descrição, durante o relato do texto bíblico, que na última carta que Paulo envia, que é registrado, onde ele está já na prisão, a ponto de ser morto, ele envia uma carta para Timóteo, ele envia duas. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala, Timóteo, no capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 2, ele diz assim, na sua carta, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Esse é um versículo chave para entendermos as relações e a responsabilidade de discipulado. Temos aqui nesse versículo 4 gerações de crentes discipulando um ao outro. Ele diz, Timóteo, o que você ouviu de mim. Então a primeira geração é Paulo. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, o que você ouviu de mim. Primeira para a segunda geração. Ele fala, instrui a outros homens. Instrui isso a homens fiéis, a terceira geração, para que eles possam instruir a quarta geração a outros homens. Você recebeu o evangelho de alguém. Alguém falou da palavra de Deus para você. E você já é a segunda geração. E nós temos a responsabilidade de ensinar a terceira geração e ajudar essa terceira geração a ensinar a outros. Essa foi a caminhada de Paulo e Timóteo nesse relacionamento de discipulado que todos os crentes do mundo precisam estar envolvidos. E se a gente não tem vivido com essa consciência, com esse despertar, com essa responsabilidade, se eu recebi e ficou aqui como experiência de uma espiritualidade transcendente que me dá uma tranquilidade para eu lidar com os sofrimentos da vida, mas eu não tenho comprometimento com a obra de Deus, o Senhor está dizendo para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você não é fruto do acaso. A sua conversão não é resultado de um lançar de sorte, mas há um plano intencional de Deus em alcançar a sua vida, em lhe colocar nesse projeto de Deus. Havia ali em Listra um homem chamado Timóteo. Havia ali alguém que Deus tinha planos para a vida dele. E seria um plantador de igrejas, seria um grande servo de Deus. E eu quero dizer para você, Deus conduz você para encontrar essas pessoas. E na vida de cada crente, existe na vida de cada crente, um olhar para a gente ter a consciência, e se você é crente, você vai poder dizer, olha, tal pessoa, tal igreja, tal contexto, tal família me evangelizou. Falou de Jesus para mim, eu conhecia ele. Se você rapidamente, se você é crente mesmo, você está nessa igreja, hoje, você é crente, você é capaz de responder isso. Alguém me convidou, no meu trabalho, na minha vizinhança, num bar, na sarjeta, nos dias bons, nos dias maus, mas alguém pregou a palavra para mim, na minha família. Agora você precisa responder outra pergunta. Para quem Deus está guiando você? Para onde o Senhor está encaminhando a sua vida para ser também aquele que vai ensinar e investir na vida de outros? Pastor, não tem ninguém. Eu sou crente há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, mas eu nunca me importei com ninguém. Essa não é uma caminhada de crente de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Isso não é para trazer peso de culpa para a gente, mas é um alerta da parte de Deus para dizer, meus filhos, é assim que o povo de Deus caminha. É muito mais a pensar no interesse dos outros, a entregar aquilo que você já recebeu, do que você colocar em primeiro lugar somente os seus interesses. Pastor, mas eu sou um adolescente. Tem ministério e responsabilidade de Deus para a minha vida? Tem. E a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que Deus nos conduz aos lugares certos
para encontrar essas pessoas e investirmos na vida delas. O nome disso é providência. Você está numa escola nova nesse ano, você tem colegas novos na sua sala esse ano, e você fala, poxa, eu não conheço ninguém, que angústia. Não fique angustiado, foi Deus quem colocou você ali. Portas se abriram e você conhece novas pessoas, foi Deus quem te colocou ali. Tem gente perturbando, perseguindo você no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, na sua igreja. Foi Deus quem colocou você ali. Não há acaso na história dos crentes. Havia ali, em Listra, um discípulo chamado Timóteo. Deus levou você para lá. Deus levou Paulo para aquele Timóteo. E Deus quer levar você para algum Timóteo. A missão de Deus passa por esses lugares da providência de Deus. Alguém para você investir na vida dele. Essa semana, uma preciosa irmã ligou para mim e ela falou assim, pastor, Deus tem colocado no meu coração investir na vida dessa irmã. Meu tempo, meus recursos, minhas orações. Há tempo que eu não a encontrava, mas eu encontrei e Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, continua movendo, eu quero crer que isso é apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus quer dar responsabilidade e o privilégio para você investir em alguém, orar por essa pessoa, com essa pessoa e caminhar junto. Isso significa dizer que o seu tempo vai ter que ser sacrificado. Talvez o teu soninho precioso de domingo à tarde, quem não gosta, vai ter que ser sacrificado para você estar com aquela pessoa, porque é o único horário que ela dá conta. Talvez não seja uma pessoa assim que você ache tão legal, mas Deus já falou com você. E se você é crente, Deus sempre coloca gente no nosso caminho para a gente investir na vida deles. Quem é essa pessoa? Você já tem essa resposta? Talvez Deus já tenha falado com você. E talvez você já reconheceu isso e tem falado, Deus, me ajuda a obedecer. Eu já sei. Mas Deus, eu estou entendendo que isso é importante. Eu sempre tive com os ouvidos fechados para isso. Mas abre os meus ouvidos e ajuda a perceber essas pessoas. Essas pessoas, diz a palavra de Deus, versículo 2, que diz que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. O que significa dizer que a fé de Timóteo era uma fé que era reconhecida pelos outros. Timóteo, jovem, ali, morando em Listra, muito provavelmente tendo testemunhado a respeito do apedrejamento de Paulo, ele permanecia firme e as pessoas olhavam para ele e as pessoas falavam, esse jovenzinho, Timóteo, ele leva a sério as coisas de Deus. De quando em vez a gente escuta alguém falando sobre outro crente, falando bem. A mãe morreu tem pouco tempo e a gente pensou que essa pessoa ia desabar. Ela perdeu uma pessoa importante na vida dela. Ela teve uma porta fechada, ela teve uma enfermidade, mas ela demonstrou a sua fé com uma firmeza que jamais havíamos visto antes. Isso não é mérito da pessoa, mas isso é a obra de Deus na vida dessa pessoa. E o segundo ponto da nossa mensagem é que Deus nos leva, nos conduz a encontrar pessoas que Ele já tem preparado para a sua obra. Meus irmãos, talvez você jamais seja um missionário que vai sair para um campo transcultural. Ou talvez seja. Ou talvez seja. Mas talvez você vai ser aquele que Deus vai usar para investir naquele que Deus vai chamar para levar o Evangelho para aqueles que jamais ouviram. Em quase 4.000 povos que ainda não ouviram a respeito do Evangelho. Fato é que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. E Deus quer te conduzir até aquele local. Alguém que foi nascido numa família em que não tem nenhum crente, em que talvez as pessoas desprezem a Deus, em que não há hábitos, costume, cultura das pessoas participarem de uma vida de comunidade, estarem numa igreja,
mas no meio daquela família você encontra alguém que ama as coisas de Deus, que não zomba, não despreza. O mérito não é dela, mas é Deus quem está preparando essas pessoas. Que você olha assim e fala assim, como é possível? Meus irmãos, eu tenho estado tão alegre diante do Senhor, porque apesar das muitas e terríveis notícias a respeito da nossa cultura, Deus tem me dado a possibilidade e oportunidade de ver gente interessada e séria com as coisas de Deus, mais do que eu era quando eu era jovem, por exemplo. Eu falo, Senhor, o Senhor tem os seus ainda. Gente que leva a sério as coisas, e Ele tem investido na vida dessas pessoas e quer enviar você para a vida dessas pessoas nas quais Deus tem trabalhado. Assim como Deus trabalhou na vida de Timóteo. Preparando, ele tinha um bom testemunho ali. Ele era alguém que quando Paulo passou por ali, ele identificou Timóteo como um potencial. Não por causa de Timóteo, não porque ele fosse mais hábil que os outros, mas porque ele percebeu, Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Tem um bom testemunho. O texto segue dizendo, no versículo 3, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. E eis aqui uma dificuldade, porque nós acabamos de ler que teve um concílio em Jerusalém, e em Jerusalém havia uma grande discussão, será que o gentio, aquele que se converte, ele precisa ser circuncidado para ser salvo? E ali a desavença foi grande, a confusão foi grande, os apóstolos tiveram que tomar a palavra e falar, ninguém precisa ser circuncidado para ser salvo. Não há necessidade de que esse ritual seja feito para que ele alcance a salvação. A salvação é pela fé. A salvação é de graça, é Deus quem alcança. Não há necessidade de ser circuncidado. Mas em nenhum momento do Concílio de Jerusalém foi dito há uma proibição de uma pessoa ser circuncidada. Não havia. A proibição era vincular a circuncisão à salvação. Essa era a grande questão. Mas havia um costume, a cultura judaica. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus, ali era um sinal cruento, ou seja, cortar aquela pele ali da ponta do pênis do menino era uma coisa que trazia dor, sofrimento, sangue, apontava para um sacrifício perfeito. E ela já não tinha significado em termos de apontar para aquela pessoa dizendo, olha, se ela foi circuncidada, ela faz parte do povo da aliança, ou ela é circuncidada, agora sim que ela cumpriu o ritual, ela pode ser salva. Não se trata mais disso. Mas então, por que Paulo, ao identificar Timóteo, fala, eu quero que você vá junto comigo, caminhe junto comigo, fala, Timóteo, você precisa ser circuncidado. O texto explica, ele tinha uma mãe judia e um pai grego. E possivelmente ali o pai falou, não precisa, e foram deixando, mas um filho de uma judia deveria ser circuncidado. Essa era a cultura, o costume daquela época. E Paulo sabia que aquela circuncisão de Timóteo, passar por aquele ritual, não significaria dizer que ele seria salvo por causa daquilo. Mas isso abriria portas e daria uma boa entrada para Timóteo ao chegar a encontrar com outros judeus e levar a palavra para ele. É o que eles dizem ali, olha, ele foi circuncidado por causa dos judeus daqueles locais. Os locais onde eles estavam e onde eles iam evangelizar. Ele é filho de uma judia, então ele deve ser circuncidado. Era a pergunta natural que ia aparecer. E aí, para que outras controvérsias não aparecessem e para que ele fosse tido como aquele que levava a lei a sério, mas que tinha entendido, Paulo falou, olha, seja circuncidado. Ou seja, Timóteo não era obrigado a ser circuncidado. Ele não era um bebê, ele não era uma criança, ele já era um jovem adulto, mas Paulo falou, a caminhada de discipulado, às vezes, exige da gente sacrifício. E na nossa caminhada de discipulado, Deus nos dá a oportunidade, esse é o terceiro ponto, de ensinar aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho.
E significa dizer que às vezes a gente vai precisar fazer sacrifícios não para a nossa salvação, mas para a salvação daqueles que ainda não foram alcançados. Nós vamos precisar abrir mão de coisas que nós poderíamos reter, seria justo, não tem problema nenhum. Se Timóteo falasse, olha, Deus não ia olhar para ele e dizer, você está em pecado se você não circuncidar. Não era uma obrigação teológica, doutrinária, de Timóteo ser circuncidado. Mas ele foi circuncidado, porque ele teria boa entrada entre os judeus. Porque pelo histórico familiar dele, sendo filho de uma judia, ele teria boa entrada ali. E meus irmãos, o Evangelho fala sobre isso. Nós já recebemos tal maravilhosa salvação, prêmio e contentamento, alegria tão suficiente, transbordante, que não tem nada nesse mundo que a gente precise perder que vai deixar a gente infeliz. A caminhada discipulada, a oportunidade de ensinar um discípulo, aponta para a gente para dizer, olha, tem coisas que você vai precisar perder. Tem tribulação que você vai precisar passar. Tem sacrifício e sangue que você vai precisar derramar, não para conquistar a sua salvação, mas para que nessas situações em que você abre mão daquilo que você teoricamente teria direito, Deus vai operar na sua vida e através da sua vida para a salvação dos outros. Timóteo é esse discípulo que caminha ali junto com o apóstolo Paulo. Imagina, não, Paulo, eu estou disposto, eu vou contigo. E a primeira coisa que Paulo fala, eu quero muito que você vá comigo, você tem um bom testemunho, mas você precisa ser circuncidado para caminhar junto comigo, não por causa da sua salvação, mas por causa daqueles judeus que a gente vai encontrar. Agora, Paulo, sendo judeu também, circuncidado, ali provavelmente no 8º dia, ele olha para o seu discípulo e fala, olha, vamos comigo. E o Senhor quer nos usar para abençoar outras pessoas. Mas a gente mesmo vai precisar ser exemplo de sacrifício para eles. E eu quero apelar à sua consciência nessa manhã. Quão confortável está a sua vida cristã? Quão melindroso você é? Quão cheio de mimimi quando alguém exorta você e fala para você, deixa esse pecado, deixa esse teu jeito, para de ficar todo sensível demais, para de sentir pena de você, para de ter uma atitude de autocomiseração. Gente que não suporta ser corrigido, gente que qualquer coisinha, eu quero sair, eu não quero mais ficar aqui, me trazem desconforto aqui. Meus irmãos, o Senhor quer nos convocar nessa manhã um compromisso mais sério. Há sacrifícios que o crente precisa fazer. Se ele de fato quiser andar nos caminhos da maturidade que Deus tem para as nossas vidas. E nessa relação de discipulado, alguém falou de Jesus para você. E Deus tem providenciado alguém para discipular a sua vida, para exortar você, para confrontar você. E essa não é uma prática natural do nosso coração. Mas a gente sabe que isso faz bem e faz a gente crescer. Se você é pai, mãe, avô, se você sabe um mínimo de um bom senso, de uma educação de uma criança, de alguém que não tem noção da vida, a gente sabe que a gente não pode deixar uma criança fazer todas as coisas que ela quer comer, todas as comidas que ela quer comer. Porque se ela fizer isso, ela vai ficar doente, ela vai se machucar. Se a gente fizer todas as vontades dos nossos filhos, ele vai crescer e vai ser um banana. E vai ser um mole. E vai pensar só nele. E meus irmãos, esse não é o chamado de Deus para a gente, mas é um chamado à maturidade, ao discipulado. E se não tem ninguém que te discipula, que acompanha você, que exorta você, alguém que você pode se expor e se apresentar como vulnerável e dizer, olha para a minha vida, você está vendo alguma coisa de errado? Mostra para mim. E não se defenda, antes agradeça a Deus,
porque tem alguém ajudando você a corrigir os seus passos. Na atividade de corrida, os irmãos sabem que eu gosto muito de correr, de vez em quando participo de umas provas, de quando em vez a gente precisa pedir para um treinador, para alguém que é mais experiente, olhar, filmar e mostrar para a gente, olha, está vendo que seu pé está entrando assim, que você está correndo com os braços dessa maneira? É sempre humilhante. Você acha que está correndo perfeito, elegante, bonito. Aí você vê o filme, você está todo torto, todo dolorido e nem sabe por quê. Mas alguém precisa discipular o corredor. E alguém precisa discipular a gente na caminhada da vida. Esse é um privilégio que os crentes têm. Essa é uma responsabilidade que os crentes têm. Serem discipulados por alguém e discipularem outras pessoas. E é sobre isso que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Não continue caminhando sozinho. Não continue achando que você é autônomo, dono da sua vida e que ninguém não tem nada a ver com você. Não dá para ser crente e ter na cabeça, ninguém se mete na minha vida. Não dá. Esse não é o jeito do crente viver. Mas eu peço ao Senhor que o Espírito Santo dele aplique isso em nossas mentes e nossos corações. Nos constranja, nos desperte. Porque isso não é natural. É difícil demais a gente viver isso. A gente não quer ser corrigido. E você? Quem é você para me corrigir? Meus irmãos, enquanto a gente tiver esse tipo de reação, achando que a gente é autônomo, dono de si, que a gente manda na nossa própria vida, a gente vai continuar pequenininho, imaturo, melindroso, chato na fé. Chato. Mas e eu quero crer que há uma pequena nuvem ainda do tamanho da mão de um homem, mas que Deus há de despertar essa igreja para a vivência do discipulado. E o que acontece quando a palavra de Deus ela é pregada, quando as relações de discipulado elas se estabelecem e a missão de Deus vai sendo cumprida, o texto termina dizendo, ao passar, no versículo 4, pelas cidades, eles entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Naquela caminhada de uma boa equipe missionária, que se discipulava, que encorajava, que ensinava, que se exortava, Deus foi agindo e alcançando aquelas outras igrejas e fortalecendo a vida delas. Eu oro ao Senhor para que o Senhor faça isso também na minha e na sua vida. Para que eu tenha o coração disposto a dizer, me ensina, está vendo alguma coisa de errado na minha corrida? Alguma coisa que está torta? Preciso confessar o meu pecado, preciso me arrepender, preciso deixar de ser menino e melindroso e preciso buscar fazer a vontade de Deus para a glória dele, em nome de Jesus.